Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre algo que nós precisamos pensar um pouquinho. Algumas pessoas dizem assim: às vezes eu faço algo e não percebo. E depois alguém vem me questionar por que eu fiz aquilo. Ou seja, eu fiz algo de errado e não percebi? Sim, pode acontecer. A gente fazer algo de errado e não perceber. Às vezes nós pecamos e não percebemos. Por isso que é interessante, importante a gente refletir todos os dias. O que foi que eu fiz hoje? Será que eu desagradei a Deus? Será que eu cometi algum pecado? Pois bem, e quando a gente diz assim: mas eu não fiz nada de errado, como foi que eu pequei? Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 17, ele diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Ou seja, nós pecamos até por deixar de fazer o bem, sim. Porque nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Todo mundo sabe. Nós temos condições de discernir, de perceber. Podemos até não ter a sabedoria para agir com sabedoria. Mas nós temos a inteligência, nós temos a capacidade de pensar. Quando fazemos algo de errado e não percebemos, aí você diz: eu não percebi, eu fiz isso de errado. Mas quando você sabe que pode fazer o bem, deve fazer o bem, e você não faz, Tiago diz que nós estamos pecando. Capítulo 4, versículo 17. Ele diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. É como se você percebesse ou tivesse a oportunidade de fazer o bem. Porque nós temos a oportunidade todos os dias, assim como nós temos a oportunidade todos os dias de fazer o mal, também temos a oportunidade todos os dias de fazer o bem. Por isso que ele diz: aquele que sabe que deve fazer o bem, sabe o que é fazer o bem. Se não fizer, está pecando. Agora, quando você diz: eu fiz algo de errado, o mal, e não percebi. Será? Às vezes nós percebemos. É porque nós não queremos refletir, não queremos parar um pouquinho e dizer assim: isso é errado, isso é correto. Porque a maioria das vezes nós queremos fazer o desejo da nossa carne. Seja para fazer o bem, seja para fazer o mal e seja para fazer a nossa vontade. O desejo da nossa carne. Então, nós devemos ter cuidado para não pecar. Se fizer o mal, está pecando, Se fizer o mal, está pecando. Se deixar de fazer o bem, está pecando. E se você tiver a oportunidade de parar, de refletir e dizer assim: isso é certo e isso é errado. Que nós possamos refletir as nossas atitudes. Se estamos fazendo o mal, nós podemos perceber. E se deixamos de fazer o bem, nós também percebemos. Ou seja, pode correr o risco da gente pecar até no pensamento. É interessante, Então o ser humano tem que o quê? Se examinar, se policiar, ter o cuidado. Se fizer o mal, dá para corrigir. E se pode fazer o bem, faça. Porque se você sabe que pode fazer o bem e não faz, você pode estar pecando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe por omitir, por deixar de fazer o bem, ou que Deus nos perdoe quando nós fazemos o mal, às vezes sem perceber. Mas quando percebemos, por que não parar, pedir a Deus perdão e, acima de tudo, tentar corrigir um erro que foi cometido ou que pode ser cometido. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz: amém e amém.